que são muito complexas, e quanto mais diverso for aquele grupo de colaboradores, são diferentes cabeças pensantes que passaram por diferentes experiências de vida que vão ser mais criativas na hora de buscar respostas às demandas dos clientes e dos consumidores. Então, agora eu quero conversar com a Ângela, que é consultora em diversidade e governança corporativa, é professora nos cursos para conselheiros do IBGC e da Fundação Dom Cabral e também nos cursos executivos da FGV. É ainda sócia fundadora da Virtus Company, consultoria de alta gestão e educação executiva. Eu quero então, Ângela, fazer 2 perguntas para você. A primeira é mais de ordem pessoal, para saber, como suas colegas falaram aqui também, como mulher, quais foram os principais desafios enfrentados e superados na sua carreira. E a outra tem a ver com toda a sua experiência como especialista em diversidade e governança, que trabalha na formação e orientação de lideranças corporativas. Como é que os temas da inclusão e da representatividade têm sido percebidos por empresários e executivos e como essas questões foram se tornando mais e mais estratégicas para os negócios ao longo dos anos, tanto nas consultorias quanto nos cursos que você ministra? Bom, Rafael, boa tarde a todos aqui do painel, uma grande honra, uma grande alegria, e é um bálsamo estar aqui com vocês e conversar abertamente sobre esses temas e ouvir as histórias da Cláudia, da Jandaraci, do Robert. Parabéns, Rafael, por essa iniciativa e de trazer essas experiências pessoais, porque é dessas experiências que a gente efetivamente está falando de o quanto a singularidade do ser humano transforma as empresas e faz das empresas um lugar melhor e mais humano, né? Então, sobre a questão pessoal, uma das minhas primeiras lembranças do que de quando eu me entendi ser algo diferente, né, mulher e branca, mas principalmente a primeira lembrança de como eu me entendi ser mulher veio do meu pai, de uma relação com meu pai ali que a gente tinha. Ele era aposentado por invalidez, a minha mãe esteticista, nós de uma classe média baixa, com muitas dificuldades financeiras, e eu aprendi a trabalhar antes mesmo de me entender por gente, fazia tudo ali na clínica, inclusive questões ali ajudando minha mãe, ajudando meu pai com banco e etc. E eu aprendi a escrever, a datilografar muito cedo, porque ele tinha aquelas máquinas de escrever Olivetti. Não sei se você chegou a trabalhar com elas, Rafael, mas... Eu tenho uma aqui atrás, ó, que é uma relíquia de antigamente. Eu também tenho, a minha tá aqui atrás, é justamente essa. E eu fazia um esforço muito grande para datilografar com todos os dedos, né, aqueles dedinhos pequenos, eu tinha menos de 10 anos, e para ajudar o meu pai e tudo mais. E aí, finalmente, quando eu consegui datilografar com os 10 dedos, sem olhar para as teclas, eu mostrei para o meu pai, falei, olha, pai, que legal, tal. E meu pai incentivava, era o primeiro a incentivar a minha educação do meu irmão e tudo mais. E ele falou assim, nossa, filha, parabéns, eu estou orgulhoso de você, desse jeito você pode até vir a ser, quem sabe... E aí, deu uma parada, eu falei, nossa, alguém vem, alguma coisa importante vem aí. E aí ele completou secretária executiva de um presidente. E aí eu fiquei assim, sabe? Não consegui nem responder a ele. E até ele falecer, que aconteceu em 2006, eu não consegui responder para ele o quanto essa categorização de o que eu poderia ser ou o que eu não poderia ser, só porque eu era mulher. E foi aí que eu descobri que eu era uma outra coisa e que, por ser uma outra coisa, eu teria perspectivas diferentes na visão do meu pai e na visão da sociedade como um todo, né? Eu não sabia o que era presidente, o que era secretária executiva, eu não entendia nada disso, mas eu já sabia que a sociedade esperava uma coisa de mim e se eu quisesse chegar em algum lugar e se esse algum lugar fosse diferente do que a sociedade esperava, eu teria que fazer muito mais do que o normal, né, o aceitável. Uma outra experiência bastante difícil, aí já foi no âmbito profissional, né, eu, enfim, sofri, claro, assédio sexual e moral, assim como acho que a maioria metade das mulheres já sofreu, né, assédio sexual, então imagino que aqui a Jandaraci e Cláudia também tenham sofrido, pelo menos uma delas, pela estatística, mas além disso, também sofri outros tipos de violência, né, por exemplo, eu trabalhava num
local, aí estava me formando, já trabalhava com governança na época, e o meu pai faleceu, e eu precisava ajudar a minha mãe, né, financeiramente e tudo mais, e eu morava em São Paulo, ela morava em outra cidade, dar uma reorganizada nas contas e tudo mais, e eu vi uma proposta de trabalho que tinha uma remuneração interessante, e eu falei, vou decidir aplicar para ela, também era na área da governança, eu falei, poxa, vou aplicar. Apliquei, fui selecionada, e eu substituiria um homem, né, nesse local. E, para minha surpresa, quando eu vi ali o meu registro na carteira de trabalho, e eu recebi o meu salário, era metade do que tinha sido anunciado para a vaga, e era metade do que aquele homem que tinha deixado o posto e que eu assumi todos os trabalhos dele e no final das contas fazia muito mais, recebi. Então, eu reclamei, inventaram um monte de desculpas, acabaram que não mudaram minha remuneração, e a coisa foi indo até o ponto que finalmente eu fui para outra empresa. Certamente isso não teria acontecido se eu fosse um homem. E essa é uma agressão é um sentimento de injustiça, né, bastante difícil da gente engolir, né? Não sei se vocês já viram, tem inclusive vários testes que psicólogos fazem com macacos, capuchinhos e tal, quando você remunera, né, os macacos de forma diferente, então você dá uma pedrinha para o macaco devolve a pedrinha para você, aí você dá uma uva para ele. Se você faz exatamente a mesma coisa com outro macaco, e ele te devolve a pedrinha e você remunera ele com um pepino, por exemplo, que não é tão gostoso quanto uma uva, que é bem docinha, ele fica possesso, e esse macaco começa a gritar, e a bater, e a jogar, né, a pedra para fora, porque é uma violência, é uma injustiça, né, é uma agressão. Então, claro, teria muitas outras histórias aí para contar, mas acho que saltam aos olhos essa questão que ainda hoje nós, mulheres, ganhamos menos, ainda hoje mulheres negras ganham ainda menos do que mulheres brancas, e é uma situação em que as lideranças podem resolver imediatamente essa situação, imediatamente, não precisa de, né, é só verificar, falar com o seu RH e resolver essa questão. Então, lideranças que realmente se importam com o tema da diversidade e da inclusão, tem aí a caneta na mão para mudar essa realidade, né? Sobre a pergunta da ordem profissional, como é que esse tema tem evoluído no decorrer dos anos, na percepção dos executivos? Bom, eu comecei a falar sobre esse assunto, atuar, pesquisar, trabalhar como consultora há mais de 10 anos, né? E quando eu conversava com os executivos e executivas, tanto homens quanto mulheres, eles torciam o nariz para o tema. E depois caía num fla-flu de que, não, eu sou contra cotas, eu sou a favor de cotas e não sei o que e tal, sem o menor embasamento conceitual do que foi feito nos outros países, o que funcionava, o que não funcionava, enfim. E era interessante que os homens tentavam me convencer do quão diversos eles eram, do quão diversas eram as suas empresas, porque eles falavam, olha, não, mas eu já trabalhei com uma mulher tal, eu já trabalhei com outra mulher, não sei o que tal. E aí cabia nos dedos de uma mão, no máximo de 2 mãos, a vida inteira de trabalho, né, do executivo, que ele tinha trabalhado com mulheres. E é interessante como a gente fica preso nos nossos vieses, né? Esses executivos não refletiam que durante a vida inteira de executivos, eles tinham trabalhado com dezenas e centenas até de homens. Mas eles achavam que citar até 10 mulheres em uma mão era muito, né? Era muito relevante ali. Justamente para mostrar o quanto nós somos enviesados, né? Eu utilizei aí o meu viés não apenas de consultora, mas de professora e pesquisadora, e eu fui realizar, junto com outros coautores, a maior pesquisa já feita no Brasil sobre diversidade na alta gestão, ganhou o prêmio IBGC em 2013, 14, e nós mostramos a realidade dessa estagnação, né, de mulheres brancas em conselhos. Hoje, como o Robert mencionou, os executivos não conseguem mais fugir do tema, muito por pressão externa, né? Primeiro, porque as maiores gestoras de recursos estão pressionando por isso,
para apresentarem mais práticas de diversidade. Segundo, porque multinacionais também trazem essa preocupação de fora para dentro, né? Então, das duas uma, se por acreditarem no valor da diversidade ou se por pressão, né? Não importa, o ponto é que a diversidade se tornou ponto pacífico, né? O que a gente tem muito a evoluir, Rafael, que eu percebo, transformar a retórica na prática, né? O que muito a Jandaracy mencionou aí, o Robert também, de que, olha, a gente tem que fazer isso ser mais do que palavras bonitas, né? Mais do que uma palavra legal num código de conduta, numa política e tudo mais. Senão a gente vai, e a gente precisa perceber o quanto precisa ser investido em tempo, educação, mudanças de processos, para a gente ir adiante, né? Senão a gente vai continuar com esse mesmo discurso e não vai evoluir para essa prática. E a retórica sem prática gera hipocrisia corporativa. E isso é muito, muito prejudicial para as pessoas, para os colaboradores e para a empresa como um todo. E a sociedade percebe muito rapidamente isso, né? A transparência hoje é muito grande. Então, não apenas a governança para valer, a governança só gera resultado se for para valer, quanto a diversidade e a inclusão também só geram transformações para valer se não for só marketing, se for de verdade, né? E eu trago aqui uma outra questão bastante importante, que é dos nossos próprios vieses, né? Os executivos, a grande maioria, que vocês sabem, por isso que a gente está discutindo isso aqui, né? São homens, brancos, cis, hétero, sem deficiência, tem uma percepção muito diferente do mundo e tem os seus próprios vieses. E quando eu menciono, né, sobre essas questões nas minhas consultorias, palestras e tudo mais, e muitas vezes nas autoavaliações de conselho, eu pergunto, bom, quão diverso é o seu conselho? E é interessante a gente notar que, mesmo em casos escatológicos, os conselhos se acham super diversos. Os conselheiros acham que estão em conselhos super diversos. Por exemplo, um caso em que o conselho era formado 100% por homens, 100% brancos, 100% cis, sem deficiência, inclusive, pessoal, com a mesma formação, pasmem, todos tinham a mesma formação, e eles se avaliaram um conselho super diverso. Então, uma coisa é o que é o racional, outra coisa é como nós agimos e o quanto essa nossa ação está impregnada dos nossos vieses. Então, por isso é importante a gente ter todo esse trabalho de conscientização sobre o tema, mas também uma ação direta de consultorias especializadas, porque quando a gente está ali imbuído dos nossos próprios vieses, é muito difícil conseguir enxergar além. E uma dica que eu dou bastante claro que as lideranças têm que envolver a área de recursos humanos nessa temática, mas a gente está falando de transformação de cultura. Transformação de cultura não envolve só RH. A gente está falando de transformações estratégicas, a gente está falando de algo muito mais, né, temas transversais à empresa como um todo. Então, tem que ser prioridade da principal liderança da empresa, do presidente ou da presidenta, que esse tema seja tratado diretamente por ele ou por ela, né? Isso tem relação direta com o que a gente, né, fala bastante, ESG, que está na moda, com segurança psicológica, com práticas éticas, com propósito, temas que fazem a diferença quando a gente fala de empresas que vão conseguir determinar relações sustentáveis para os próximos anos e conseguir prosperar no século XXI. É isso. Na verdade, o futuro ele passa obrigatoriamente por